Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Pertencer. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Temos vídeos novos todas as terças e quintas-feiras. Hoje vim aqui para falar com vocês sobre algo muito bacana, os elementos da narrativa. E por que a nossa escolha de falar sobre isso? Porque, como nos diz Roland Barthes, a narrativa está presente, como a vida, em todos os tempos, todos os povos, todos os lugares. Vocês já pararam para pensar que durante essa pandemia, muito do que nós fazemos é contar histórias? Nós organizamos a nossa vida pela linguagem. E ao fazer essa contação de histórias, nós estamos narrando. Já viram o quanto de coisas nós temos feito que merecem ser contadas? A epopeia que é sair de casa para ir ao supermercado? Os medos, as angústias, as pequenas alegrias, por que não? Os aprendizados que nós estamos tendo nesse momento, aprendendo a lidar com a tecnologia, aprendendo a nos cuidar mais, aprendendo a conviver, tudo isso pode ser contado. E quando nós fazemos esse movimento de contar histórias, nós estamos fazendo uma narrativa. E para isso, contamos com alguns elementos. E esses elementos é que são o tema do nosso vídeo de hoje. O primeiro elemento da narrativa que eu gostaria de destacar é o tema, o assunto, a mensagem. Sempre que estamos contando uma história, nós temos que contar algo que aconteceu. O que nos aconteceu? Isso é muito importante. Precisamos ter clareza do que queremos contar, até para poder mobilizar os nossos conhecimentos para essa ação de contar a história. O que está sendo narrado? O segundo elemento que eu gostaria de trazer é o enredo. O enredo é o conjunto dos acontecimentos que nós vamos contar. Esses acontecimentos começam e terminam e vão se sucedendo para compor a nossa narração. Esses acontecimentos, quando em conjunto, formam um outro elemento que nós chamamos de enredo. Um enredo envolve desde o primeiro momento da minha história, para pegar o exemplo da ida ao supermercado, sair de casa, colocar a máscara, caminhar ou pegar o carro, chegar até o mercado, aferir a temperatura, limpar as mãos com álcool em gel, conferir a lista de compras, fazer as compras, pagar, sair do mercado, voltar para casa, limpar todas as compras. Uma sucessão, de acontecimentos que juntos formam o enredo dessa minha história. Todos esses acontecimentos, eles ocorrem em uma sucessão organizada no tempo, que é o outro elemento da narrativa. Esse tempo pode ser de natureza cronológica, ou seja, um tempo que segue o relógio e o calendário. Eu consigo demarcar isso na minha história. Então, eu fui ao mercado na terça-feira passada, eu fui às 10 da manhã ou às 3 da tarde. Você consegue demarcar isso. E existe tempo psicológico, que é um tempo vinculado com a nossa experiência ou com a experiência do personagem, não necessariamente demarcado no relógio. A pandemia nos mostra que as percepções de tempo dessa ordem do psicológico são muito interessantes. Por quê? Às vezes a gente tem a impressão de que demorou muito para determinada coisa acontecer, ainda que ela tenha sido curta no tempo do relógio, ou pelo contrário, algo que foi muito longo no tempo do relógio e que a gente tem a impressão de que passou super depressa, tá? Então, esse é um outro elemento importante da narrativa e que, de alguma forma, na proposta que nós temos de conversar sobre isso, os próximos vídeos, fiquem ligados, nós vamos falar mais sobre o tempo. Outro elemento muito importante é o espaço, porque se esses acontecimentos de que eu vinha dizendo acontecem em uma sucessão no tempo, eles também ocupam algum lugar do espaço. As pessoas fazem as suas ações em algum determinado lugar.
Então, nesse exemplo da ida ao mercado, onde eu moro, onde é o supermercado, o que aconteceu em cada um desses lugares, são dados importantes para a minha narrativa. E eu acabei de dizer que as pessoas fazem essas ações em algum tempo e em algum lugar. Pessoas, mas não só, vão ser um outro elemento importantíssimo da narrativa. As personagens, que são todos os seres envolvidos nestes acontecimentos que eu estou narrando. Então, eu fui ao mercado, encontrei um amigo, tinha a pessoa do caixa, houve uma briga na fila. Tudo isso, todas essas pessoas são personagens da minha história, tá? E, por fim, tem uma instância super importante que também faz parte dos elementos da narrativa, que é a figura do narrador. O narrador é quem faz a mediação entre essa história que está sendo narrada e as pessoas que estão lendo ou ouvindo. O narrador, ele conta essa história e vai acrescentando os detalhes, apresentando os personagens, dando essa dimensão do tempo. E a gente tem, basicamente, dois tipos de narradores. Um narrador, que pode ser chamado também de narrador observador, ele narra em terceira pessoa. Ele conta algo que ele está vendo. É um olhar de fora. E nós temos também o narrador participante, ou narrador personagem, que narra em primeira pessoa porque ele está profundamente implicado com esses fatos que estão sendo narrados. Voltando ao exemplo, se eu conto a minha ida ao mercado, eu vou narrar em primeira pessoa e eu participei disso. Diferente se eu conto algo que eu vi nessa ida ao mercado e de repente estou falando de uma terceira pessoa, não estou contando uma história que é minha. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo, mesmo curtinho, tenha ajudado vocês a entender, a conhecer, a relembrar os elementos da narrativa. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos produzir, focada nos nossos alunos do IF-Sudeste MG Campus São João del Rei, dos cursos técnicos integrados, que trabalha a narrativa. Então fiquem de olho no nosso canal para poder acompanhar os próximos vídeos. Por hoje é só, eu agradeço a atenção e venham juntos pertencer conosco.